O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria do Xadrez Verbal aqui com a casa. E falando em Xadrez Verbal, vou chamar Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe? Não. Não? Ok. Enfim, feliz Dia dos Pais. Obrigado. Né? Foi seu primeiro Dia dos Pais essa semana. O programa vai na quarta-feira, mas o Dia dos Pais é no domingo. Foi bom? Aproveitou? Foi ótimo. Estou vestindo uma camisa que o Martim me deu, tem muito bom gosto. Ele foi na loja, loja e ele escolheu. Ele que escolheu, comprou, pagou, perguntou se tinha do seu tamanho. Com certeza. Fez um gracejo com a vendedora. Ganhou desconto, tá? Ganhou desconto, né? Falou, se paga dinheiro tem à vista. Enfim, boa alvorada a todos os nossos ouvintes. Antes da gente começar o programa de hoje, alguns recadinhos. O Wellington Leal Júnior disse que o Padre Maluco ele não invadiu a primeira vitória do Rubinho, que foi no GP da Alemanha de 2000. Ele invadiu o GP da Inglaterra de 2003, que também foi vencido pelo Rubinho. Mas na primeira vitória do Rubinho, a invasão foi de um ex-funcionário da Mercedes. Então temos um denominador comum que vitórias do Rubinho tem invasão de pista. E talvez seja a causa. Não resta saber. O Diego Moura Dias pediu para mandarmos um abraço para todos os brasileiros que residem na capital do Império Austro-Húngaro, esperando fronteiras invisíveis sobre a Áustria. Só que, Diego, o Império Austro-Húngaro, por ser uma monarquia dual, Viena e Budapeste eram suas capitais. Então, fica a dúvida de qual ele está se referindo. Ele está em Viena, já que ele quer um fronteiras invisíveis sobre a Áustria, né? Mas podia ser Budapeste também. E a Kênia Souza, que botou vários emoticons de coração no último programa, acho que ela gostou. O programa de hoje sobre a Palestina. E aí vamos deixar claro uma coisa, vai ser um programa sob a perspectiva palestina. A gente já fez um programa sobre Israel com a perspectiva israelense da narrativa. E o Fronteiras aqui busca a equidade. Porque assim, então, obviamente o tom que a gente usar em alguns eventos é diferente em cada um dos dois programas. Então, antes de dizer, mas vocês nesse programa tomaram... Então, tem os dois programas. Inclusive, tem um livro muito interessante, que acho que não existe em português, mas tem em inglês, que inclusive é proibido a comercialização dele em alguns lugares, que é um livro que o nome em inglês acho que são duas narrativas que não se cruzam, que assim, os capítulos são datas... E cada data é contada por um depoimento de um israelense e de um palestino. E assim, parece que eles estão falando de coisas absurdamente diferentes, sendo que o referencial é o mesmo. Mas enfim, só esse esclarecimento. E um abraço, pessoal da Karsug Mania, a melhor comunidade de futebol do Facebook. Um abraço lá para todo mundo, para Gustavo Ritt, para Melissa, para todo mundo que nos ouve por lá. Vamos passar para o primeiro bloco, para falar um pouco do contexto histórico da Palestina. O mapa. Felipe, novamente voltamos aos tempos bíblicos, né, para explicar essa história. A origem tanto de Israel quanto da Palestina, no território, né, e aí o nome que você quiser usar, estão nos reinos bíblicos. E no caso da Palestina, se não é uma origem étnica, é uma origem principalmente etimológica, já que uma coisa que a gente comentou no Fronteira sobre Israel, que o nome Palestina tem origem em 135, com o imperador Adriano, que batiza esse nome com o nome dos filisteus, que eram os inimigos mortais dos judeus, como uma das represálias à rebelião judaica, como eles chamam, ou então a guerra romano-judaica. E aí surge um dos primeiras questões de polêmica, né? Já que
ele dá o nome de Palestina, em homenagem aos filisteus, Palestina sendo uma grafia latina, mas em árabe é com a letra F, porque em árabe esse pá não existe, né? Tanto que a Palestina em árabe é Filastim. Então isso gera uma discussão até hoje, né, com gente dizendo a Palestina foi inventada e tudo mais, mas assim, convenhamos, se for uma invenção de 2000 anos quase, e segundo, né, quase tudo no mundo é inventado, né, especialmente quando falamos de estados. Agora, o que a gente chama hoje de palestinos é um termo que só existe a partir da década de 1960. Até esse período eles eram os árabes palestinos. Mas, até o início do século XX, até meados do século XX, por exemplo, o termo palestinos também podia se referir a judeus dentro do Império Turco Otomano que viviam na região, né? Só que hoje, quando a gente pensa em palestinos, nós pensamos nos árabes palestinos, que é um termo que passou a ter essa sinonímia a partir da década de 60 do século XX, ou seja, uma questão aí, sim, recente. E, inclusive, a gente tocou no programa sobre Israel o Hatkva, né, que é o atual hino do Estado de Israel, mas ele também já foi o hino da Palestina. Do mandato britânico da Palestina, né? E agora, a população árabe chega na Palestina com as conquistas muçulmanas no século VII, especialmente o marco aqui é o ano 640, e na cidade antiga de Jerusalém, o marco histórico dessa presença é a construção do Domo da Rocha, né, uma das mais antigas mesquitas do mundo, que foi terminada em 691. Ela que é uma mesquita que ela estaria sobre o que seriam os restos do templo de Salomão, o original, não do Edir. E dentro da mesquita do Domo da Rocha, o nome Domo da Rocha é porque ali estaria a rocha fundamental da criação do mundo por Deus, né, onde Deus dividiu o mundo e começou a criar o mundo. Isso está inclusive no Gênesis também, já que é uma questão comum às três religiões abraâmicas. Agora, quando a gente pode começar a falar de nacionalismo palestino, uma identidade regional palestina, né? Alguns historiadores colocam o marco como o ano de 1834, porque é quando nós temos a primeira revolta dos árabes palestinos contra o domínio do Vale Egípcio, né, Vale ou Wali, né, que começa com W, que era como se fosse o vice-rei do Egito, o sultão do Egito, que tinha lealdade ao sultão do Império Turco Otomano, mas ele tinha seu próprio governo, inclusive tinha guerra entre Egito e Império Turco Otomano, uma coisa meio doida. Em 1834, a região dominada pelo Egito, na época o Vale, o Ibrahim Pasha, que é um dos mais conhecidos, ele queria colocar políticas de conscrição, de alistamento obrigatório generalizadas, ampliar essas políticas, e a população palestina se rebelou, inclusive tomando cidades que hoje, além de Jerusalém, que hoje são parte muito importante da cultura da sociedade palestina, tanto que hoje, a gente vai falar isso mais pra frente, são parte do Estado palestino, né, como Hebron e Nablus. Essa revolta foi esmagada pelo governo egípcio, porém é considerado aí o marco desse pensamento árabe palestino nacionalismo. Só que aí nós temos uma questão também curiosa. Por quê? Porque no final do século XIX, início do século XX, quando é um período que nós tradicionalmente associamos aos nacionalismos, os árabes palestinos começam suas migrações para fora da região. A gente vai falar da diáspora palestina mais para frente, especialmente os árabes palestinos cristãos, que são muitos, inclusive. Porém, muitos dos palestinos negam o nacionalismo palestino, não por não se considerarem palestinos, mas por acreditarem, defenderem a ideia do nacionalismo pan-árabe,
que os árabes constituem todos uma nação apenas uma comunidade. E aí nós temos o nacionalismo que pode ser pan-árabe nacionalista ou pan-islamista, né, que é muito representado, por exemplo, no Egito, na situação interna no Egito, pelos pan-nacionalistas, que são fundados por Nasser, e que hoje nós temos o general Al-Sisi, que de certo modo é um continuador dessa política, e do outro lado a Irmandade Muçulmana, que coloca que o movimento que deve homogeneizar todas as populações da região é a religião. No início do século XX, nós temos outro marco do nacionalismo palestino, que é, em 1911, a fundação do jornal Falastin, estabelecido em Jaffa, que fica na costa do atual Estado de Israel e que seria mais ou menos onde hoje está Tel Aviv, embora sejam localizações separadas, e era um jornal fundado por cristãos palestinos, com uma perspectiva nacionalista e em árabe, já que a maioria dos jornais que circulavam na região eram jornais muitas vezes em inglês, por conta já das migrações dos movimentos sionistas que nós mencionamos no programa anterior. Em 1919, antes da gente chegar em 1919, né, colocar que na Primeira Guerra Mundial os palestinos lutam ao lado da revolta árabe contra o domínio turco-otomano, e nós temos muitos combates na Palestina. Nós temos tropas alemãs na Palestina, nós temos a presença de tropas britânicas na Palestina, e nós temos árabes palestinos lutando contra o domínio turco-otomano, né? A revolta que ficou conhecida como Lawrence da Arábia, por conta do coronel britânico que fez a ligação entre os movimentos árabes revoltosos e o governo britânico para fornecer esse apoio. E com a Primeira Guerra Mundial nós temos o início da ocupação britânica na região, toda a região da Palestina, que nesse período aqui corresponde a atualmente Estado de Israel, Estado da Palestina e Reino da Jordânia. Com essa ocupação britânica, nós temos a Declaração de Balfour, que comentamos também no programa sobre Israel, na qual os britânicos se comprometem a criar um lar nacional para os judeus, e nós temos a intensificação da migração de judeus para a região. E aí, em 1919, como reação, nós temos o primeiro Congresso Palestino, que coloca um manifesto anti-sionista, rejeitando a imigração de judeus, porém colocando que os judeus que vivem lá, os judeus que já vivem lá na Palestina, os judeus palestinos, são membros da Palestina, que devem ser respeitados e que são, e aí eu abro aspas, que são irmãos nossos. E só um parênteses, agora que você falou de anti-sionismo, aproveito para fazer uma correção, já falando do episódio das Olimpíadas do judoca egípcio e do israelense, que muita gente chamou o ato do judoca egípcio de antissemita. Mas ele não poderia ser antissemita porque ele estaria negando ele próprio, né? Já que os árabes são semitas também. Então o termo apropriado seria anti-sionista. Sim. No caso ali, enfim, como a gente comentou no último Xadrez Herbal, não no Fronteiras Invisíveis, sim. No caso ali também tem uma questão de mal perdedor, né? Porque ele já tinha encostado no cara. Pra valer medalha ele encostou. Mas, enfim, isso a gente retoma a discussão no próximo Xadrez Herbal propriamente dito. Mas, e aí aqui essa questão de negar o sionismo, como o Matias colocou, no sentido de que os movimentos, o Congresso Palestino de 1919 vai negar a migração de judeus com o intuito de criar um Estado judeu, né? Essa seria uma das definições de sionismo. Após 1920, nós temos aqui um marco divisor nessa história, que são as revoltas, os tumultos, enfim, o termo que preferirem, de Nebi Musa. Nebi Musa é uma procissão de muçulmanos palestinos que saem de Jerusalém e vão aonde eles acreditam ser o túmulo de Moisés. E em 1920, nessa procissão, diversos líderes religiosos
palestinos fizeram declarações e pronunciamentos contra essa migração judaica. Teria havido uma troca de provocações entre muçulmanos e judeus. O fato é que morreram vários muçulmanos e vários judeus em conflito, em briga de rua, linchamento, esse tipo de coisa. E por conta disso, os judeus dizendo que os britânicos não agiram corretamente, não protegeram nenhuma das comunidades, os judeus passam a formar o seu próprio aparato de segurança nesse período, que comentamos no período anterior. Então, outra coisa que vai levar atenção entre as duas populações nesse período também, na perspectiva palestina, é de que depois da Primeira Guerra Mundial, começam os movimentos de valorizar o trabalho judaico, de empresas empregarem apenas judeus, ou então incentivarem a migração de trabalhadores judeus em detrimento de trabalhadores árabes, ou seja, as pessoas da região vão começar a ficar desempregadas, e aí dizem, os palestinos vão acusar os judeus de excluírem eles da vida econômica, para forçarem eles a saírem da região. E uma questão muito simbólica disso, né, é que a chegada dos judeus a partir do início do século XX, que vai reiniciar o cultivo de vinhas na região de Israel, na região da atual Israel e da atual Palestina. Produção de uvas para a produção de vinhos. E o que isso implica? O árabe não pode trabalhar com isso, porque essa produção, em último caso, é para fazer bebida alcoólica, ele não pode ter contato com a bebida alcoólica, né? Isso é haram, que é... Fazendo uma adaptação, tá, gente? Né? Se nossos ouvintes muçulmanos não ficarem bravos, mas é como se fosse pecado, né, para os muçulmanos. O significado de haram é isso. Então eles não podem trabalhar nessas vinhas, então você pega grandes terrenos produtivos e passa a produzir vinhas nele, e aí com isso, para os palestinos, eles acabaram sendo expulsos dessas terras férteis do ponto de vista da agricultura. Na década de 1920, nós também temos o reconhecimento por parte da ocupação britânica da agência judaica, que vai colaborar com a migração de judeus para Israel, e, por outro lado, eles colocam que o mandato britânico da Palestina não reconhece nenhuma autoridade, nenhuma organização dos árabes palestinos, fazendo uma acusação, inclusive, de que os britânicos promovem uma política de colonialismo, em contraste ao que acontecia no Iraque e na Síria. E aí o ponto de sem retorno, digamos assim, vai ser a revolta árabe de 1936, que a gente também comentou no programa sobre Israel, que é quando um sheik, o Izz ad-Din al-Qassam, ele vai ser morto pela polícia britânica perto de Jenin, em novembro de 1935, gera diversos protestos, multidões comparecem ao seu funeral, e, por conta disso, é iniciada uma greve geral da população árabe. Essa greve geral, ela escalona para conflitos por terras produtivas, por terras férteis. Nós temos ataques, agressões mútuas entre judeus e árabes. Algumas comunidades judaicas têm que se retirar das suas localidades, especialmente a comunidade judaica de Acre, que é uma das principais fortalezas das cruzadas, inclusive. Muitas vezes, né, muitos filmes sobre as cruzadas sempre mencionam Acre e tal. Não é o Acre que existe na região norte. E por conta dessa revolta árabe, por conta dessa greve geral e posteriormente desse levante armado, que deixa mais ou menos 5.000 palestinos mortos, 10.000 feridos e cerca de 10% da população adulta masculina palestina é morta, ferida ou presa ou exilada, ou autoexilada até, nós temos uma aliança entre judeus e britânicos, por conta daquele aparato de segurança judeu que já existia, que nós mencionamos no programa anterior, como a Haganah.
Então, essa aliança entre judeus e britânicos é vista pelos movimentos palestinos como um momento em que eles perdem as suas casas, perdem o direito a morar na sua região, por conta também dessa repressão toda, quando nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Árabe-Israelense, em 1948, e a Declaração de Independência de Israel, em 1948, os palestinos não têm uma liderança unificada, já que as suas principais organizações foram enfraquecidas pelo Levante Árabe de 1936 e pelo fato dos palestinos, parte deles, terem inclusive sido favoráveis à Alemanha na Segunda Guerra Mundial, pelo fato da Alemanha ser inimiga tanto dos britânicos quanto dos judeus. E aí, com a independência de Israel, os palestinos não têm uma articulação para resistir ou então para negociar o estabelecimento dos dois estados, como era previsto pela partilha da ONU de 1947. Então os palestinos, a maioria deles é expulsa de suas casas, é obrigada a fugir de suas casas no que os palestinos vão chamar de Nakba, que traduzindo pode ser desastre, catástrofe, o cataclisma, que calcula-se que em 1951, 700 mil palestinos viviam, entre 48 e 51, 700 mil palestinos tiveram que sair das suas casas, o que corresponde a mais ou menos, na época, mais da metade da população de árabes palestinos, quando nós temos a independência de Israel. E aí o que acontece com os territórios da atual Palestina, com essa população, a gente vai ver no último bloco. Bem, vamos passar agora para o campo para falar do futebol, tanto na Palestina quanto ao redor do mundo, justamente por conta da diáspora observada no século XX. O campo. Felipe, a gente falou da presença britânica na região, muito forte, então tá aí, né, a explicação pro advento do futebol na Palestina. Exatamente, né? A gente sempre comenta que onde os britânicos botaram o pé, teve algum esporte. Nasceu um campo de futebol. Né? Mais ou menos isso. Só que pros palestinos, aquela seleção que nós comentamos, a seleção da Palestina, que disputou, por exemplo, a Copa de 34, que nós mencionamos no programa anterior, ela não é uma seleção palestina. Ela é um time judeu-britânico. Os palestinos consideram o início da sua organização de futebol com a Federação Esportiva Árabe-Palestina, que foi fundada em abril de 31. Sendo que as equipes judaicos-britânicas, elas vêm da Associação de Futebol Palestina de 1928, que quase não tinha uma presença árabe, tinha pouquíssimos atletas árabes, tinha pouca representação árabe, então eles consideram que essa organização, na verdade, foi uma forma dos judeus se associarem, se aproximarem dos ingleses, ou então, se preferirem, puxarem o saco dos ingleses. Nós não tínhamos tantos praticantes árabes do futebol, já que os muçulmanos estudiosos naquele momento condenavam os esportes, assim como os judeus ortodoxos condenam os esportes hoje, né? Inclusive o pessoal lá em Israel costuma brincar, né? Dizendo que Israel é difícil ganhar medalha olímpica, porque 1/5 da população Deus proíbe de fazer esporte. Então eles consideram que o início dos esportes palestinos são em 1931, e essa federação ela tinha o intuito de ser exclusivamente de atletas árabes palestinos, e ela fundou um movimento, um torneio chamado Escudo da Juventude, que era uma versão árabe dos festivais Maccabi. Né? E se você não sabe o que é o Maccabi, ouve lá o programa anterior. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, a Associação Palestina de Esportes retirou sua tentativa de ser associada
da FIFA e do mandato da Palestina, criando clubes e uma federação local. E aí nós temos a fundação da Federação Esportiva Palestina em 1944, e o período entre 44 e 47 é visto aí como, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, o surgimento do futebol de clubes na Palestina. Então, a história do futebol palestino, ela se resume um pouco a esse período, já que, justamente, em 1947, nós temos a independência, em 1948, nós temos a independência de Israel e o Nakba, né, a saída desses habitantes. Tanto que, e aí como, né, a proposta do programa usar o futebol para ilustrar essas questões político-históricas, a Palestina só será membro da FIFA em 1998, ou seja, nem 20 anos atrás. Os seus primeiros jogos foram amistosos contra os vizinhos que receberam palestinos refugiados já em 48, Líbano, Jordânia e Síria. No ano seguinte, em 1999, a Palestina estreia nos Jogos Pan-Árabes, que é como se fosse o Pan-Americano deles, com um técnico, inclusive, árabe-israelense, na qual a Palestina já é medalha de bronze, inclusive, depois de perder para a Jordânia, o país sede. E um marco na seleção palestina de futebol é em 2002, quando a seleção da Palestina contrata como seu técnico o Nicola Radwan Shawan. E aí vocês podem se perguntar, né? Como assim o nome do cara é Nicola, né? Ele nasceu em Beit Ala, porém ele cresceu no Chile e, ao chegar na seleção palestina, traz muitos atletas chilenos palestinos, como Roberto Bichara, Roberto Quetlum, Edgardo Abdala, Francisco Atura e o argentino palestino Pablo Abdala. E aí você deve estar fazendo uma cara de interrogação, né? Como assim chileno-palestino, né? Um técnico chileno na seleção da Palestina? A gente vai explicar tudinho, mas é um ótimo exemplo de como o futebol explica as coisas que acontecem no mundo. Em 2008, a Palestina, fazendo parte do programa de assistência da FIFA de desenvolvimento do futebol pelo mundo, constrói o seu estádio internacional, chamado Faisal al-Husseini, que foi um policial morto por tropas israelenses, que foi inaugurado em 2008, tem uma capacidade para 15 mil pessoas atualmente, e seu primeiro jogo foi um empate em 1-1 com a Jordânia, e por conta disso a Federação Palestina recebeu o primeiro prêmio de desenvolvimento do futebol da FIFA pelos seus feitos, né? O currículo da seleção palestina acaba sendo muito pequeno, né? A gente pode destacar, além do terceiro lugar em 99, o quarto lugar nos Jogos Pan-Árabes de 2011. Em 2015, pela primeira vez, a Palestina chega na fase de grupos da Copa da Ásia. Isso porque, em 2014, a Palestina foi campeã, né, o seu único caneco, da Challenge Cup, da Confederação Asiática de Futebol, que é como se fosse uma segunda divisão da Copa da Ásia, né? Como se a Copa da Ásia é como se fosse a Copa América, né, do continente asiático, e como se esse torneio tivesse uma segunda divisão, né? E hoje a maioria dos jogadores palestinos são jogadores domésticos que jogam no futebol palestino, ou então jogam na Jordânia, ou então são árabes israelenses. Porém, nós temos alguns jogadores que jogam pela seleção palestina, que jogam no exterior, como o Hamed Awad, que joga, ele nasceu na Suécia, joga na segunda divisão sueca, no Dalkurd, um time fundado por curdos. O Javier Correne, que nasceu no Paraguai e joga no Atlético Clube Portugal, da segunda divisão portuguesa. O Mahmoud Eid, que joga num time da primeira divisão sueca, que eu tô com medo de pronunciar o nome, mas é Ativida Bergs, eu acho. E o Carlos Salom, que nasceu na Argentina e joga no União Espanhola do Chile, que é o principal rival do clube palestino. Junto com o Audax italiano. São conhecidos como os clássicos de Colônia. E aí o segundo elemento, né? A gente falou, tem um clube palestino e daqui a pouco o Matias vai contar mais dele. E a gente também tem jogadores de origem palestina que são expatriados,
como o Anas Sharbini, que joga pela seleção croata, o Youssef Mganis, que joga no Sub-19 do Bayern de Munique e que fez a estreia no profissional, convidado pelo Guardiola. Ou seja, o Guardiola, ele quer seduzir jovens valores, independente se são muçulmanos ou se é Jesus. E também o Joel Abu Hanna, que joga no Sub-19 da Alemanha. Joga pela seleção alemã e é neto de palestinos. E os maiores artilheiros da seleção palestina são o Fahed Atal e o Ashraf Numan, ambos com 14 gols. E o Numan joga na Arábia Saudita, inclusive. O campeonato interno da Palestina é formado por 2 campeonatos locais, né, já que nós temos 2 regiões diferentes da Palestina que não são interligadas. Então nós temos a Liga da Cisjordânia, que existe de forma ininterrupta desde 2006. Antes de 2006 nós tivemos 6 campeonatos e o primeiro foi em 77. O atual campeão é o Shabab Al-Drihia, da vila de Al-Drihia, que fica ao sul de Hebron, que é, junto com Ramallah e com Belém e Nablus, as principais cidades palestinas, cidades grandes da Palestina. E o maior campeão da Liga da Cisjordânia é o Taraj Wad Al-Nes, que é de Belém, que tem 4 canecos. E quando eu falo Belém, tá, gente? É a mesma Belém onde... Essa sim, a cidade onde Jesus nasceu. Exatamente. E nós também temos a Liga de Gaza, que foi disputada entre 84 e 87, 95 e 98 e 2005 até hoje, porém com 3 anos interrompidos pelos conflitos na faixa de Gaza. O time que tem mais títulos é o Shabab Rafah, que são apenas 2 títulos, que é da cidade, que é o único ponto de contato entre a faixa de Gaza e o Egito, o único centro de travessia entre Gaza e Egito, e o centro dessa cidade foi destruído por Israel e Egito justamente para a cidade ser dividida entre os 2 países. E isso leva a uma questão que é muito importante, muito marcante na seleção palestina, são alguns dos vários problemas com Israel, seja por jogadores palestinos não conseguirem os vistos para poderem, por exemplo, representar a Palestina fora dos territórios. Então, já aconteceu, por exemplo, de um jogo ter sido adiado, pois os atletas palestinos que moravam ou na faixa de Gaza ou na Cisjordânia não tiveram os seus vistos. Já tivemos jogos em que a Palestina perdeu de WO por conta de jogadores impedidos de saírem da Palestina pelas autoridades israelenses. Em 2009, durante uma das operações israelenses na faixa de Gaza, 3 jogadores que já tinham representado a seleção palestina foram mortos: o Ayman Al-Kurd, o Shadi Sbak e o Vajev Motash. E em 2012, o Sameh Maraba, ele foi preso, pois ele foi acusado pelas autoridades israelenses de ter usado o seu status de jogador de futebol para ser um pombo-correio, para ser um garoto de recados, para ser um aviãozinho entre agentes do Hamas. Ele jogava na Cisjordânia, porém a seleção palestina foi até o Catar para uma sessão de treinamentos, uma pré-temporada, alguma coisa assim, e ele teria nessa viagem levado dinheiro e comunicações entre agentes do Hamas no Catar e na Cisjordânia, e ele nega que tenha feito isso. Porém, as autoridades israelenses soltaram um documento em que ele confessaria que fez isso. Ou seja, tem 2 versões completamente distintas. Uma que ele teria confessado e a outra que ele teria sido coagido. Ou sido coagido, ou que ele nega. Tem diversas versões dessa história. E nós temos 2 clubes palestinos no exterior. Um já não existe mais, que era o Palestino Futebol Clube, fundado em Honduras, que foi comprado em 2000 por um time amador que comprou o clube para ter o lugar na liga profissional, que nem Grêmio Barueri, que nem o outro caso foi daquele Guaratinguetá. O Guaratinguetá, né, que, enfim, clubes que são comprados, mas não pelo clube, mas pela vaga no campeonato profissional. O Boa Esporte também. O Boa Esporte, e por isso o clube deixou de existir em 2000.
Porém, o mais tradicional é o Clube Deportivo Palestino do Chile, fundado em 1920, que atualmente, inclusive, conta com um volante da seleção palestina, o Shadi Shaban. E você citou o Roberto... pouco mais da história dele é com você. Você citou o Roberto Bichara também anteriormente, é o atual presidente do clube e iniciou a carreira pela Universidade Católica, que tem um apelido de Cruzados, então uma ironia aí, mas profissionalmente jogou apenas pelo Palestino e pelo Santiago Wanderers. Mas começou a carreira e terminou profissionalmente jogando pelo Tino. Foi campeão em 55 e em 78. Em 78, inclusive com a presença do Elias Figueroa, né, no elenco, inclusive sendo decisivo na final, fazendo um gol muito similar ao que ele fez contra o Cruzeiro em 75. O gol do Raio de Sol? O gol do Raio de Sol. O lance, não o raio de sol. Mas contra o Colo-Colo, foi vice-campeão em 2008 também. Daí dessa vez o Colo-Colo devolveu a derrota e jogou a Libertadores do ano passado, inclusive eliminando o Nacional na primeira fase, né, antes da fase de grupos. Inclusive para o torcedor são paulino como eu, o Palestino foi o primeiro clube a bater o São Paulo para uma partida oficial no Morumbi, um clube estrangeiro a bater o São Paulo no Morumbi. Mas o Palestino ele conseguiu esses feitos, apesar de ter uma torcida diminuta. Isso eu fui testemunha ocular. Eu fui em 2012 numa partida ao meio-dia do verão santiagueno, um empate em 2-2 com o Atipato de Talcahuano, e inclusive um jogador da equipe visitante desmaiou por conta do calor. Porque não tinha, te juro, na arquibancada não tinha uma sombra. Não tinha condição. Jogar ao meio-dia é coisa ainda mais no... Era a primeira divisão? Primeira divisão. Meu Deus. Ainda mais no calor seco de Santiago, né? Ainda mais com a pressão atmosférica da poluição. Enfim, foi bem complicado assistir esse jogo. Mas o Palestino tem uma torcida diminuta, mas a colônia palestina em Santiago, que a gente vai falar no próximo bloco também, ela é muito numerosa e principalmente ela é rica. Então o clube consegue se manter na primeira divisão anos a fio, inclusive jogando competições importantes, por conta desse aporte da comunidade palestina. E também ele conta com um grande apoio justamente nos territórios palestinos no Oriente Médio. E outra polêmica do clube palestino foi aquela do número. Do né? número, sim. Que era o formato do mapa. Do mapa original da o mapa Palestina. Como se Israel fosse Palestina. Né? Que toda a camisa número 1 no dorsal dos jogadores era o formato do mapa antes de 48. O clube foi impedido de usar isso pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile, porque o presidente do Nublense, é um time mais modesto, mas se tivesse uma reclamação formal de qualquer clube filiado à associação, o Palestino teria que não poderia mais usar o dorsal, e como o presidente do Nublense é judeu, ele fez essa reclamação à associação. E eu acho que eu contei essa história no último programa, mas eu vou contar de novo porque assim, é muito curioso mesmo, né? E esse do Palestino é um ótimo exemplo, que lá, se você vai, por exemplo, a algumas escolas de judeus ortodoxos, o mapa de Israel é todo o território, com o nome de Eretz Israel. E o que a gente chama de Cisjordânia é Judéia, Samária. E aí, quando você vai nos territórios palestinos, né, e aí eu fui lá comer um falafel em Belém, e tinha um mapa no restaurante, é um mapa da região inteira, como se fosse Palestina, sem nenhum nome judaico, e todos os nomes, Cisjordânia, Gaza, Yafa, não tem, por exemplo, Tel Aviv. Tel Aviv é um nome judeu, é Yafa. Então, isso é muito curioso, porque mostra que alguns setores, né, você ao reconhecer que tudo aquilo é seu, ao mesmo tempo você não reconhece o outro, né? Mas, enfim. Agora, vocês querem entender por que tem tanto palestino no Chile, por exemplo, a ponto de ter um time que 2 vezes foi campeão nacional? Vamos, né? Chama o próximo bloco aí. Vamos chamar o próximo bloco. Se no primeiro bloco a gente resumiu séculos de história, agora a gente vai ser um pouco mais pé no chão e resumir décadas de história.
A história. Felipe, o ano é 1948 e é fundado o Estado de Israel e começa o problema, assim, vamos dizer. Do ponto de vista dos palestinos começa o problema, do ponto de vista israelense começa a solução. Mas nós temos esse grande deslocamento de pessoas para fora de suas fronteiras, especialmente para fora de suas casas, especialmente para a região do atual Reino da Jordânia, que na época era o Reino da Transjordânia, né? E aí por isso que nós temos o nome Cisjordânia e Transjordânia, ou seja, do Jordão para cá, do Jordão para lá. E também para o Líbano. E, por exemplo, hoje nós temos um campo de refugiado no Líbano, o de Ain al-Wihel, que hoje conta com 120 mil pessoas. Isso não é mais um campo de refugiados, isso é uma cidade. Estamos falando de hoje habitantes desse campo na terceira geração, ou seja, os netos de pessoas que foram expulsas de suas casas, que moram em campos de refugiado até hoje. E numa situação extremamente precária, por quê? Porque eles não são parte do Estado do Líbano, ou seja, não tem, por exemplo, saneamento básico, muitas vezes fornecido pelo Estado do Líbano, porém não tem o seu próprio Estado, não tem o seu país. Então isso cria uma situação muito dúbia, e para essas crianças, para esses netos de palestinos expulsos, a sua casa em lugares onde eles nunca viram, lugares que eles nunca visitaram, lugares que eles só conhecem de nome. E eles têm esse direito inalienável de retorno, que é um dos principais empecilhos para a paz pelo lado israelense, né? Porque o governo de Israel fala, se a gente for garantir o direito de retorno para toda a diáspora palestina, não tem espaço para todo mundo, digamos assim, né? Então essa também é uma das discussões. Outra discussão muito sensível por alguns setores nacionalistas palestinos, e também uma acusação dos israelenses, é de que os árabes palestinos não tiveram apoio sequer de seus irmãos árabes. Foram usados aí como peões, como escudos humanos até, já que com a fundação do Estado de Israel em 1948 e a Guerra Árabe-Israelense, nós temos a fundação do Estado de Israel, e os territórios que compreenderiam o Estado palestino são ocupados ou anexados pelos vizinhos árabes. A faixa de Gaza é ocupada pelo Egito, que naquele momento apoia a criação do Estado palestino, mas depois retira o seu apoio, e a Cisjordânia é anexada pelo Reino da Transjordânia. Né? Esses países não vão auxiliar na criação do Estado de Israel. Eles vão seguir a sua própria agenda territorial, por assim dizer. E o marco do processo da criação do Estado de Israel vai ser então em 1964, ou seja, mais ou menos aí 16 anos depois da fundação do Estado de Israel, quando nós temos a criação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, criada por Yasser Arafat. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, que os árabes vão dizer que é uma guerra de agressão por Israel. Israel vai dizer que foi uma guerra preventiva, uma guerra preemptiva. Israel começa uma ofensiva contra os seus vizinhos e ocupa o Sinai, ocupa a faixa de Gaza e ocupa a Cisjordânia. Né? Por isso que vários países, quando reconhecem a Palestina, ou então o movimento nacional palestino, colocam que querem um Estado palestino nas fronteiras de 67, ou seja, nas fronteiras antes da Guerra dos 6 Dias. Porque, por exemplo, retornar às fronteiras da divisão do mandato da Palestina em 1947, hoje é virtualmente impossível. Em 1970, com essa expansão israelense, essa ocupação desses territórios, e então uma maior população palestina agora está sob o domínio israelense, sob o jugo israelense, nos termos deles, nós temos maior migração de palestinos para o Reino da Jordânia. Inclusive a Jordânia, quando ela anexou a Cisjordânia, ela deu cidadania aos habitantes árabes da região. Por isso que
alguns judeus ortodoxos vão dizer, olha, o Estado palestino já existe, é a Jordânia. Eles vão para lá é a casa deles, aqui é nosso. Então, essa também é outro assunto sensível. E aí, com esse grande número de palestinos dentro do Reino da Jordânia, e a Palestina, a Jordânia, vista como enfraquecida pelas derrotas na mão de Israel, os movimentos, a OLP e a população palestina vão entrar em conflito dentro da Jordânia com a monarquia hashemita, que é considerado o Setembro Negro de 1970, que é virtualmente uma guerra civil dentro da Jordânia, quando os palestinos tentam dar um golpe no rei da Jordânia e tomar o poder do Estado. Eles são derrotados, são reprimidos pelo exército da Jordânia e são expulsos da Jordânia, e a maioria dessa população, junto com o QG da OLP, as principais lideranças da OLP, vão para o sul do Líbano, criando então um grande desequilíbrio dentro do Líbano. Por quê? O Líbano, ele, até hoje inclusive, né, por exemplo, o presidente do Líbano por lei é cristão e o líder do parlamento por lei tem que ser muçulmano. E quando eu digo cristão muçulmano, tem as divisões também de cada movimento dentro dessas religiões. O Líbano é um país multiétnico e multirreligioso, especialmente até esse momento em 75. E aí, subitamente, nós temos 1,5 milhão de árabes muçulmanos nesse país multiétnico, muito multirreligioso, criando um desequilíbrio interno dentro do país. E uma questão que vai decorrer desse desequilíbrio é que, em 1975, um parlamentar libanês pró-palestino, o Mahmoud Saad, vai ser morto pelo exército libanês. Um exército, nesse momento, cujas principais lideranças são cristãs. E, em abril de 75, nós temos o massacre de 27 palestinos que viajavam de ônibus por forças falangistas, que eram as milícias radicais cristãs que queriam expulsar os palestinos do Líbano. Né? E aí a gente não está colocando aqui uma questão de julgamento de valor, porém, porque nós vamos ter no Líbano movimentos radicais cristãos, movimentos radicais judeus e movimentos radicais islâmicos. Milícias armadas desses três segmentos da sociedade que vão iniciar a Guerra Civil Libanesa. E aí, em 82, nós teremos a invasão do sul do Líbano por Israel, para expulsar, para combater a Organização da Libertação da Palestina, que era vista por Israel como uma organização terrorista, e Yasser Arafat, para Israel, era um terrorista, e vai ser essa invasão israelense do sul do Líbano, que vai tanto originar a criação do Hezbollah, que vai ser fundado com o intuito de expulsar Israel do sul do Líbano, tanto quanto vai aumentar, escalonar a presença síria na guerra civil do Líbano. Então, essa questão dos palestinos terem sido expulsos da Palestina e se tornarem, então, um elemento de desestabilização dentro da Jordânia, dentro do Líbano, é uma das consequências também da Nakba, na perspectiva palestina. Outro evento muito importante, que é quando a causa palestina entra no mapa mundial, né, estamos em ano olímpico e falamos um pouco disso na Fronteiras Invisíveis das Olimpíadas, é em 1972, em Munique, quando uma ala radical da OLP, justamente chamada Setembro Negro, vai sequestrar, tomar como refém e matar 11 atletas israelenses na Olimpíada de Munique, que inclusive o nome da operação para eles, para os palestinos, era o nome de 2 vilas de palestinos cristãos que foram mortos pelos israelenses. Foram 2 vilas destruídas pelos israelenses. Em 74, a Liga Árabe determina a OLP como única representante legítima do povo palestino e que reafirma o seu direito para estabelecer um Estado independente. Em novembro de 74, a Assembleia Geral da ONU reconhece a OLP como competente em todos os temas que se referem à questão da Palestina e garante ao OLP o status de observador como uma entidade não estatal. Em 79, o Egito
vai renunciar às suas reivindicações sobre Gaza, como parte das conversas de paz com Israel. E, na década de 1980, nós teremos a primeira intifada, que intifada é o levante geral da população palestina, e aí nós temos greves gerais, nós temos movimentos de desobediência civil, e nós também temos levantes com uso da força, né? E aí é muito marcante a questão dos adolescentes palestinos jogando pedras contra os israelenses, e aí boa parte da população masculina jovem da faixa de Gaza é ou presa, ou morta, ou ferida na primeira intifada. E como um dos resultados da intifada é que, em 1988, a Jordânia tira a sua reivindicação sobre a Cisjordânia e, em Alger, na capital da Argélia, em novembro de 88, a organização a OLP declara a criação do Estado da Palestina independente. Por que na Argélia? Porque depois do conflito no Líbano, a OLP, e aí as principais lideranças da OLP, se retiraram, se exilaram na Tunísia, por conta da guerra civil no Líbano. Depois da declaração de 88, a Assembleia Geral da ONU reconhece essa proclamação e passa a usar o termo Palestina, em vez de Organização para a Libertação da Palestina. Apesar disso, a Palestina continua com o mesmo status dentro da ONU. E em 93 nós temos um marco muito importante, que são os acordos de Oslo, né? Quando nós temos a assinatura, na cerimônia de assinatura, uma imagem das mais marcantes do século XX, que muitos dos nossos ouvintes devem se lembrar, ou já viram, né, caso sejam mais novos, que é quando o Isaac Rabin, então primeiro-ministro de Israel, cumprimenta Yasser Arafat, na verdade é o Arafat que estende a mão primeiro, o Isaac Rabin inclusive faz uma cara meio de contrariado, para ser sincero, na Casa Branca, na frente do Bill Clinton, né, o Bill Clinton com os dois. E por que os acordos de Oslo são muito importantes? Porque não apenas a OLP se compromete a negociar a criação do seu Estado, Israel se compromete a negociar a criação do Estado da Palestina. Nós temos a fundação da Autoridade Nacional Palestina, que substitui a OLP, mas principalmente as duas organizações passam a se reconhecer. Lembrando que muitos dos países árabes ainda hoje não reconhecem o Estado de Israel, não reconhecem a existência do Estado de Israel. E isso também muitas vezes é recíproco, né? Lembrando que Israel via a OLP como uma organização terrorista, não como uma organização nacional. Então isso é um marco bastante importante que vai, nos 15 anos mais ou menos, entre 1994 até hoje, na verdade, ser base para as negociações entre palestinos e israelenses e o governo de Israel. Esse processo é enfraquecido porque em 2007 nós temos um racha dentro da Autoridade Nacional Palestina entre o Fatah e o Hamas. O que acontece? Em 2005, como parte inclusive desse processo de negociação, como parte desse processo de paz, o governo de Israel determina a retirada unilateral de suas tropas da faixa de Gaza. Isso é visto como uma questão que coloca, isso é visto como um ato que coloca o Hamas numa posição muito forte dentro da faixa de Gaza, e o Hamas passa a querer mais representatividade dentro do OLP. O Hamas, que foi fundado dentro da faixa de Gaza, no contexto da intifada, como um braço local da Irmandade Muçulmana. O Hamas, historicamente, não tem ligação com a OLP. O Hamas não tem ligação com Yasser Arafat. A sucessão do Yasser Arafat vai ser justamente pelo Fatah, que hoje é um partido político. Em 2007, nós temos um racha entre o Fatah e o Hamas. O Hamas, desde então, vai governar a faixa de Gaza e o Fatah vai governar a Cisjordânia. E o Hamas não reconhece o Estado de Israel. O Hamas, inclusive na sua carta fundadora, coloca que um dos seus objetivos é a destruição do Estado de Israel. Então isso é visto hoje como um dos grandes empecilhos, e assim como nós temos duas ligas de futebol diferentes, hoje nós temos dois governos diferentes. Porém,
em 2012, em novembro de 2012, a Autoridade Nacional Palestina, representada pelo Fatah, pelo Mahmoud Abbas, que é o líder do Fatah, o sucessor do Arafat, por assim dizer, a ONU reconhece a Palestina para uma entidade observadora, ou seja, vai de entidade observadora, para Estado observador não membro, ou seja, a Assembleia Geral da ONU, com 70% dos seus votos, reconhece o Estado da Palestina. E antes disso, inclusive, no dia 5 de dezembro de 2010, o Brasil formalmente reconheceu o Estado da Palestina nas fronteiras de 67. Ou seja, e aí nós temos um dos grandes problemas da negociação, né, fazendo aí um retrospecto para ajudar o nosso ouvinte a entender um pouco todas essas complicações que nós temos hoje, que é o seguinte: a Palestina é reconhecida por diversos países, inclusive, por exemplo, pela Suécia, que foi o primeiro país a reconhecer o Estado da Palestina como sendo membro da União Europeia, nas fronteiras de 67. Só que as fronteiras de 67 na Cisjordânia hoje incluem mais ou menos por volta de 500 mil de judeus em assentamentos, tanto em territórios vistos como ocupados, quanto em territórios que são negociáveis, digamos assim. Porque dentro da Cisjordânia nós temos 3 zonas de território. Então, né, para o nosso ouvinte ter um pouco essa noção da confusão, porque não estamos falando de uma Cisjordânia homogênea. É uma Cisjordânia que dentro do seu território tem 3 tipos de organizações. As zonas A, que são zonas em que a Autoridade Nacional Palestina governa civilmente, administrativamente e aspectos de segurança, ou seja, nós temos policiamento palestino, policiais israelenses não entram, são zonas sob total controle palestino. As zonas B, que são administradas pela Autoridade Nacional Palestina, porém as políticas de segurança são de Israel. E as zonas C, que são basicamente zonas totalmente controladas por Israel, tirando aspectos educacionais. As crianças palestinas vão para suas próprias escolas quando existem crianças palestinas nessas regiões. Então, nós temos regiões dentro da Cisjordânia, por exemplo, o assentamento perto de Shiló, que é uma zona C, é uma zona só de israelenses, e nós temos, por exemplo, as cidades de Hebron, Nablus e Belém, que são zonas A. São zonas exclusivamente palestinas, e que aí nós temos a questão do muro, nós temos a questão da cerca na chamada linha verde, os checkpoints, e aí as pessoas não têm um trânsito livre, muitas vezes precisam de visto para poderem ir trabalhar, para poderem voltar para suas casas, que foi o que exemplificamos com os jogadores de futebol. E finalmente, né, outro aspecto muito sensível dessa negociação, além dos territórios dentro da Cisjordânia, é, como nós mencionamos, a questão do direito de retorno. Por quê? Porque hoje nós temos, dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza, cerca de 4,5 milhões de pessoas. Pelo mundo, nós temos cerca de 10 milhões de palestinos. Ou seja, hoje nós temos o dobro de palestinos fora da Palestina, palestinos e seus descendentes, pessoas que se consideram palestinas ou que podem ser consideradas palestinas. Isso é mais do que a população de Israel inteira, por exemplo. Né? Na Jordânia, nós temos 3,2 milhões. Em Israel, nós temos 1,6 milhão. Na Síria, 600 mil pessoas. No Líbano, 400 mil pessoas. E na Arábia Saudita e no Egito, cerca de 270 mil pessoas. Fora do Oriente Médio, as maiores comunidades são no Chile, que tem cerca de 500 mil de palestinos no Chile, e nos Estados Unidos e em Honduras, cada um desses com mais ou menos 250 mil palestinos. E aproveitando o espírito olímpico, por exemplo, no Chile, o único medalhista de ouro, né, responsável pelas 2 medalhas de ouro do Chile, o Nicolás Massu, ele é de origem palestina e judaica ao mesmo tempo.
A família paterna é palestina e a materna é judaica. Ele ganhou medalha de ouro no quê? No tênis em 2004, no simples e na dupla. Então, ele é um exemplo de que a paz é possível. Sim. Ele é um espírito olímpico e fruto de palestinos e judeus. Chamem esse homem para o programa. E a origem da comunidade judaica no Chile está no início do século XX. Não está no Nakba, está naquele primeiro processo de migração que nós mencionamos no primeiro bloco, especialmente por cristãos que protestavam contra as políticas do Império Turco-Otomano. Tanto que a maioria da comunidade palestina chilena é cristã. A maioria, inclusive, cristã ortodoxa. Assim como a imigração de sírios libaneses para o Brasil, que são de maioria cristã. Sim, também. Egípcios também, egípcios coptas. Né? A primeira igreja palestina de Santiago, a Igreja Ortodoxa de São Jorge, foi fundada em 1917, vai fazer 100 anos ano que vem. Né? Então, estamos falando de uma migração já histórica e que hoje nós temos cerca de 500 mil de palestinos no Chile. Hoje, dentro dos territórios palestinos, a população cristã é de mais ou menos 5%, principalmente em Belém e Nablus. Na faixa de Gaza, por exemplo, não tem cristãos quase, mas principalmente Belém e Hebron, desculpa, não Nablus, Belém e Hebron. Belém, inclusive, por toda a questão, né, da cidade, né, uma cidade das mais importantes para o cristianismo. Então, essa é outra coisa muito importante da gente lembrar, para os nossos ouvintes lembrarem. Né? Nós não temos uma comunidade homogênea, porque agora essa comunidade palestina ela está espalhada pelo mundo, ou seja, vai ter hábitos locais. Né? Então, sei lá, o chileno de Santiago deve comer empanada. Entendeu? Ao contrário do chileno, do palestino que come falafel. E você sabe como chamam a esfirra no Chile? Não. Empanada árabe. Então. Então, a gente não tem uma comunidade homogênea e também do ponto de vista religioso, né? E isso é uma coisa que é sempre bom lembrar. Por exemplo, no Egito nós temos 10 milhões de cristãos. Egípcios, árabes coptas, né? Então não é uma comunidade homogênea. 10 milhões é mais do que a população de vários países. Qual a população do Uruguai? Você deve saber. 3 milhões e meio. Então, tem 3 uruguais de cristãos dentro do Egito. Né? Então não é uma comunidade homogênea e é uma comunidade que está nessa diáspora global, além de um território altamente disputado. Obviamente é um assunto deveras complexo, que foi uma palavra que eu ouvi 200 vezes em Israel por dia, deveras sensível, já que estamos falando tanto de comunidades que se veem como expulsas de sua casa, em contraste com uma comunidade que vê que aquele território foi lhe dado por Deus. Obviamente, se tivesse uma solução fácil, né, para a gente dar aqui, ela já teria sido executada, porém, a gente espera que os nossos ouvintes tenham compreendido um pouco mais toda essa situação, toda essa delicadeza da situação. Bem, Felipe, passando para as considerações finais e dicas culturais... Enfim, as minhas considerações finais são as mesmas, sempre agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos tolera, né? Lembrando que esse não é um programa sobre futebol, a gente usa o futebol como um exemplo de sociedade, de cultura, de história, né? Algumas pessoas ainda têm preconceito com o nosso programa aqui, dizendo que o Xadrez Herbal virou... Qual é o nome do programa do Neto? O debate... Não, Jogo aberto? Jogo aberto. Eu falei, Xadrez Herbal virou jogo aberto, enfim. Mas não, a ideia é levar isso além. É mostrar como o esporte é parte da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa história. E, divulguem o podcast, divulguem o Xadrez Herbal como um todo, divulguem os nudes do Matias. E tem. Tem. Eu tenho. E a minha dica cultural é o filme que já foi referendado no Xadrez Herbal, o filme Uma Garrafa no Mar de Gaza, que é especialmente sobre a questão palestina, e também uma matéria, acho que ela não estará nos ouvindo, mas essa é uma matéria hoje, no Zero Hora do Rio Grande do Sul, uma matéria especial que ocupou 12 páginas, da Letícia Duarte, minha amiga e colega que esteve comigo no curso em Israel, na qual ela entrevistou 6 crianças, 3 israelenses, 3 palestinas, inclusive crianças que moram em Gaza, porque ela foi corajosa e foi para Gaza,
correu atrás lá dos trâmites e tudo mais. Então, meus parabéns para a Letícia, e fica a recomendação da matéria dela, Letícia Duarte, que inclusive receberemos em breve no Xadrez Herbal, e se ela estiver nos ouvindo, um beijo para ela. E quando você diz hoje, você está dizendo segunda-feira, já que o programa... Desculpa, eu tô querendo dizer segunda-feira, dia 15 de agosto, porque o programa vai ao ar na quarta, mas estará linkado... Ou então joguem no Google. Segunda-feira, 15 de agosto, Letícia Duarte, 0 hora. Pronto, Palestina, acabou. As minhas dicas são o livro Viagem à Palestina, que são relato de 9 escritores que foram convocados pelo poeta palestino Mahmoud Darwish em 2002, durante o cerco de Ramallah. Ele que é um dos fundadores do Parlamento Internacional de Escritores, e convocou seus colegas para relatarem o que eles estavam vendo, escritores de 4 continentes diferentes. E também o documentário sobre futebol e barreiras, que passou no Cinefute de 2012, e que fala justamente sobre como o futebol é uma ferramenta importante para a unificação, né, para a harmonia entre palestinos e israelenses nessas zonas de conflito. O documentário é dirigido por Arturo Hartmann, Lucas Justiniano, José Menezes e João Carlos Assunção. E, para finalizar, a gente vai... Quem escolheu a música foi ele. Fui eu. A gente vai ouvir... a gente citou muito da colônia palestina no Chile, então a gente vai ouvir o encontro de uma rapper chilena, a Ana Tiju, com uma rapper palestina, a Shadia Mansur, com a música Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. الوضع بده الردع صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمد لكن مصافحة يد ألفان ألف راح بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما todos los callados todos los omitidos todos los invisibles todos los callados todos los omitidos todos los invisibles todos saqueo, pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu, 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te